4 fatores decisivos que contribuíram para o crescimento do cristianismo. Em primeiro lugar, os cristãos primitivos eram movidos por uma convicção ardente, pois havia testemunhado o acontecimento. Deus havia penetrado no tempo e os cristãos foram cativados pelo poder criativo dessa grandiosa notícia. Eles sabiam que pessoas estavam sendo remidas e, portanto, não podiam manter as novas da salvação somente para si. Logo, essa certeza inabalável diante de cada obstáculo, incluindo o próprio martírio, ajuda a explicar o crescimento da igreja. Em segundo lugar, o evangelho cristão deparou-se com uma necessidade generalizada dos corações. O antigo estoicismo, por exemplo, ensinava que os homens alcançavam a tranquilidade suprimindo o desejo de tudo aquilo que não se pode guardar para si. Eles diziam: diante da desordem externa do mundo e da enfermidade física, retire-se para dentro de si e encontre Deus ali. Desse modo, a alma estoica permanecia firme durante as tempestades da vida, praticando a apatia, a disciplina de não se prender a pessoas ou coisas. Se não estivesse emocionalmente ligado às coisas, o indivíduo não teria como ser vitimizado e assim poderia viver em tranquilidade. Os estoicos alegavam que a virtude da coragem era necessária para enfrentar o que estivesse por vir. E apesar de seu compromisso com o Deus pessoal revelado em Jesus, os cristãos podiam apreciar algumas convicções estoicas, uma vez que elas eram reformuladas para o ensinamento cristão. Por exemplo, os estoicos eram a favor de se enfrentar o sofrimento com coragem, de ser independente das coisas deste mundo e de se confiar em uma providência maior. Para finalizar o segundo ponto, muitos constataram que aquilo que os estoicos buscavam era produzido pelo Espírito Santo nos cristãos. Em terceiro lugar, a expressão prática do amor cristão provavelmente estava entre as causas mais poderosas do êxito do cristianismo. Tertuliano informa que os pagãos comentavam: vejam como esses cristãos amam uns aos outros. Essas palavras eram sinceras, uma vez que o amor cristão encontrava a expressão no cuidado dispensado aos pobres, viúvas e aos órfãos, e em visitas aos irmãos nas prisões ou aqueles que haviam sido condenados a uma vida nas minas, e em atos de compaixão durante períodos de fome, terremotos ou guerras. Uma dessas expressões de amor cristão teve um efeito particularmente profundo. A igreja costumava providenciar o funeral de irmãos pobres, pois, para os cristãos, privar alguém de um sepultamento digno era algo terrível. Lactâncio, o erudito norte-africano, escreveu: não permitiremos que a imagem e a criação de Deus seja lançada às feras e às aves como presa. Ela deve ser devolvida à terra, de onde foi tirada. Na segunda metade do segundo século, pelo menos em Roma e em Cartago, as igrejas começaram a adquirir campos para sepultar seus membros, sendo que um dos mais antigos campos está situado no sul de Roma, na Vila Ápia, em um lugar chamado Catacumbas. Então perceba que a compaixão cristã pelos corpos dos mortos explica como os cristãos foram associados às catacumbas, corredores subterrâneos utilizados como cemitérios em Roma. Então, para concluir o terceiro ponto, o impacto que esse ministério de misericórdia causou nos pagãos pode ser visto na observação de um dos piores inimigos do cristianismo, o imperador apóstata Juliano. Naquela época, Juliano concluiu que era mais difícil do que imaginava da nova vida à religião romana tradicional, porque ele, Juliano, queria pôr o cristianismo de lado e trazer de volta a fé antiga, mas viu claramente o poder de atração exercido pelo amor
cristão. Por fim, o último ponto, a perseguição. Em muitos casos, ajudou a divulgar a fé cristã. Por exemplo, os martírios costumavam ser testemunhados por milhares de pessoas no anfiteatro. O termo martir significa testemunha, e é precisamente dar testemunho o que muitos cristãos realizavam no momento da morte. Por essas e outras razões, a igreja cristã multiplicaram-se até o ponto em que Roma não mais conseguiu ignorar ou suprimir a fé, tornando necessário que se chegasse a um acordo. Então o vídeo de hoje serve para nos lembrar que a igreja só é verdadeiramente católica quando impelida pelo Evangelho a levar a todos os homens a fé viva em Jesus Cristo. E eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se. O meu propósito aqui é falar da eternidade. Papo Eterno, movimento de Jesus Cristo. Fui.